Viúva Negra é um filme que podia ser mais de muitas formas. É um filme muito contido, a história é muito fechada nela mesma e não desenvolve muito da história nem de Natasha Romanoff, nem do cânon maior da Marvel. Apresenta alguns personagens novos e um roteiro muito contido. Por mais que eu tenha gostado da experiência de ver o filme, a sensação que fica é que o filme podia ser mais. Podia ser um pouco maior, podia desenvolver melhor muitas coisas, mas o que mais me frustra em Viúva Negra é que o filme não me deu tempo para sofrer o bastante naquilo que pedia um tempo de reflexão. Talvez Viúva Negra devesse ser o primeiro filme sombrio e realista da MCU, do universo cinemático da Marvel, mas infelizmente a fórmula que é aplicada nos filmes nos impediu de pensar o bastante sobre Viúva Negra, abuso psicológico e tráfico de crianças. Viúva Negra é um filme sobre controle. Por mais que o tema da família surja muito, você tem um primeiro núcleo familiar falso, com a Natasha e Helena e seus pais falsos, que eram na verdade infiltrados russos. Você tem um outro núcleo familiar disruptivo, com o grande vilão e a sua filha. Você tem ali as viúvas, né, que de alguma forma representam um tipo de irmandade feminina. No final, há um tipo de sororidade muito simples, muito fácil. Já elas voltaram por nós, aquele negócio todo de família. Mas família é um tema que, sim, passa pelo filme, mas na minha opinião de forma secundária. O grande mote de Viúva Negra é liberdade, é escolha, é controle, é abuso. As viúvas são mulheres controladas. A própria Natasha Romanoff passou ali pela Sala Vermelha e sofreu controle psicológico. Assim, essas mulheres eram controladas por muito tempo. Agora, na história do filme, as mulheres são controladas através de um tipo de bioquímica, através de uma arma biológica que faz com que elas vivam em submissão ao projeto e ao plano que é colocado sobre elas. O filme mostra formas de controlar as pessoas, seja um controle que é psicológico, você abusa psicologicamente de alguém e você toma da liberdade que é dela. Existe algo que já é bioquímico, você pode controlar uma pessoa através do uso de ferramentas que permitem o acesso cerebral, né? Isso já é sci-fi, já é ficção científica, mais ou menos, né? Porque existe, pelo menos experimentalmente, formas de fazê-lo, mas nada que seja aplicável em larga escala ou de forma tão específica como é no caso de criar guerreiras que batalham ou um chip na nuca da filha para que ela possa ser controlada e ser uma guerreira no seu lugar. Existe a forma ideológica, né? Você tem o Ivan Petrovic, que é o Guardião Vermelho, que ele diz, ele me vendeu uma ideologia. Você tem um controle mental que não passa necessariamente por abuso psicológico, mas pela ideia, por aquilo que é vendido como o certo, como um plano de futuro, como aquilo que vai gerar um mundo melhor. Seja pelo abuso psicológico, pela ideologia, por uso de ferramentas bioquímicas, o controle e o abuso das escolhas de outras pessoas é algo que torna o filme da Viúva Negra um tanto aterrorizante. A linguagem que eu posso usar é essa. E de novo, é triste que o que é aterrorizante no filme é aquilo que não é dito no filme. Dois momentos chamam a atenção de forma especial. Um é na abertura. Você tem a cena da Helena, que é a irmã da Viúva Negra, e a própria Natasha, em containers com outras crianças, sendo levadas ali para a Rússia e então sendo colocadas dentro da Sala Vermelha e passando por todo o processo de domínio psicológico que viria mais à frente. Tráfico de pessoas existe ainda. Tráficos de crianças dentro de containers, isso não é ficção, isso é realidade. Quando você tem aquelas cenas com Smells Like Teen Spirit do Nirvana na versão de Malia J tocando, você tem uma das coisas mais terríveis que já foram vistas nos filmes da Marvel. Veja bem, tráfico de criança não era um assunto para filminho de herói. Você escuta na canção enquanto crianças são traficadas. Muito triste, é doloroso, é muito doloroso. Aquelas cenas vão passando e a gente vai pensando, será que o filme vai seguir esse tom? Será que o filme vai mostrar pra gente, descortinar, que uma heroína da Marvel é uma mulher que passou por toda essa experiência de ser traficada, de ser levada num container, de passar por todo esse abuso psicológico, e mais à frente a gente percebe ela falar sobre abuso físico. A segunda cena que me chama muita atenção é ela e a Helena conversando no helicóptero com o pai delas, né, o pai adotivo, e elas falam que
que o sistema reprodutor delas foi arrancado. Tiraram o ovário, trompa de falópio, ela vai dizer, tiram tudo ali de dentro. O que é uma invasão completa do corpo da mulher. É retirado dela parte do seu corpo, que é até responsável por certas regulações hormonais que tiram dela a possibilidade de fertilidade, de ter filhos. Natasha Romanoff, uma atriz que passa na TV e que compõe filmes de herói, passou por experiências completamente desumanas, que não são simplesmente assunto do entretenimento diário, que são questões absurdamente dolorosas. A questão do abuso psicológico, que então permeia o filme, é uma questão muito mais profunda do que simplesmente ser dominada por um vilão genérico através de meios bioquímicos. Fala de pessoas que ainda sofrem com as vilanias mais terríveis de abuso sobre suas liberdades e sobre seus corpos. Eu queria ter assistido esse filme. Eu queria ter assistido a Marvel sombria e realista. Eu queria que Viúva Negra fosse talvez um filme da DC. Eu queria que o Todd Phillips estivesse envolvido nesse projeto, que foi o responsável pelo Joker. Eu queria ter assistido esse filme, e esse filme não me foi dado. Eu recebi mais um filme da Marvel, e tudo bem, é filme da Marvel, faz parte do processo da Marvel, mas é um filme muito seguro. Pelo menos, o que não é dito explicitamente passa a compor o nosso imaginário acerca da personagem, e aquilo que não é mostrado acaba, pelo menos, compondo parte da aura que se coloca em volta da Viúva Negra. Assim, por mais que o filme não nos entregue diretamente a experiência de ver todo o abuso e todo o controle que aquelas mulheres passaram, o filme pelo menos dá a experiência de imaginar todo o abuso que ronda aquela personagem. E a gente olha pra ela de forma diferente a partir desse filme. Assim, o filme por si só não é a experiência de contemplar isso, mas nos dá a experiência de jogar essa carga sobre Natasha Romanoff em todos os outros filmes que a gente vê dela. E isso, na minha opinião, constrói algo positivo pra Marvel, porque a história final, o fim de Natasha Romanoff em Vingadores, onde ela pula para que a Joia da Alma fosse concedida ali no processo de tentar vencer Thanos, se torne algo, na minha opinião, um pouco maior. Ela foi escravizada, literalmente, ela foi traficada, ela teve seu corpo invadido, ela foi psicologicamente abusada. Suas vontades não eram dela, ela foi controlada para ser algo que ela não queria. Mas no fim ela teve controle. Ela teve controle porque ninguém queria que ela morresse. A gente no cinema não queria que ela morresse. O Gavião Arqueiro não queria deixar que ela morresse. E quando ela pula e se entrega para pagar o que era necessário para ter aquela joia, a gente entende que aquela escolha foi uma escolha dela, que ninguém ia impedi-la de fazer aquilo que ela acreditava que era certo, porque ela foi impedida por muito tempo. E foi na fuga do abuso e do controle, em uma decisão própria de se sacrificar, não simplesmente porque alguém lhe estava controlando para isso, mas porque ela sabia que isso era o bom e o justo, que ela encontra, de fato, a libertação da Sala Vermelha. De tudo aquilo que podia ainda rondar o interior e o coração dela, foi no sacrifício que ela encontrou a liberdade. Não por uma família que lhe foi imposta ideologicamente por um plano de um governo contra outro, mas de uma família que ela escolheu, os Vingadores, uma família que fazia parte da vida dela de uma forma especial. Viúva Negra é um filme muito contido, podia ser muito mais, mas eu fico feliz de pelo menos tê-lo. Constrói bem uma personagem que é importante pra gente no cinema e ajuda a lançar pelo menos alguma discussão sobre a realidade das pessoas que vivem ainda sofrendo abusos tão terríveis. Ela encontrou libertação do controle e do abuso. Eu acho que nós podemos encontrar libertação dos controles e dos abusos que ainda se impõem sobre nós, seja de forma tão extrema como em questões de tráfico de mulheres. É importante que hajam políticas que tentem alcançar e ajudar essas mulheres e essas pessoas, como dentro das nossas próprias vidas, onde o abuso psicológico ou mesmo a venda de ideologias faz com que a gente simplesmente obedeça pessoas que não estão desejando o nosso bem, mas que querem simplesmente nos usar para o próprio benefício. Existe muita escravidão no mundo. Eu sempre lembro quando Paulo escreve que foi para a liberdade que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Paulo fala que nós fomos chamados para a paz. Quando fala sobre a vida em comunidade, nós fomos chamados para dar suporte uns aos outros. Nós somos chamados para sustentar e suportar uns aos outros. Esses são valores muito perdidos, não é? Em uma sociedade de controle e de abuso, libertar-nos daqueles que tentam nos controlar é fundamental para que a gente possa gozar da verdadeira liberdade.